Ó, então vamos lá. Jesus diz lá em Mateus, capítulo 13, do verso 31 ao 32, dizendo que a semente de mostarda era uma das menores sementes que existe. E nós sabemos hoje que isso aí é mentira, que na verdade não é. A semente de mostarda não é a menor de todas as sementes existentes. Bom, vamos analisar o seguinte. Antes de eu continuar, eu quero dizer para você que, além de professor, eu sou pastor também. Então, todos os estudos que eu coloco aqui, eu não me baseio por livros, por opinião de pessoas. Não. Eu me baseio pelas escrituras. Eu pego a Bíblia e deixo a Bíblia responder pela própria Bíblia. Tá? Então, quando Jesus diz que a semente de mostarda é a menor de todas as sementes, hoje nós sabemos que a semente de mostarda não é absolutamente a menor semente que existe. Alguns acham que Jesus estaria falando da semente de mostarda preta. Porém, ainda assim, essa não é a menor de todas as sementes. Vamos ler o texto, então, que ele está falando, para que nós possamos entender do que se trata. Ele diz exatamente assim no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 13, do verso 31 ao 32. Ele diz assim: então Jesus contou uma parábola. O reino dos céus é como a semente de mostarda que alguém semeia num campo. É a menor de todas as sementes. Vai se tornar a maior das hortaliças quando cresce, até se transformar em árvores. E vêm as aves e fazem ninho em seus galhos. Então nós acabamos de ler aqui o texto que eu acabei de citar do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, do verso 31 ao 32, de que Jesus disse que a menor das sementes é a semente de mostarda. Bom, vamos aqui então fazer uma análise do texto, principalmente conhecer o texto para depois vermos o contexto. Primeiro, que Jesus não estava se referindo a todas as sementes existentes no mundo, mas apenas aquelas que os fazendeiros palestinos de então semeavam em seus campos. Então Jesus está usando a semente de mostarda que o camponês estava semeando no campo. Ele não está falando do mundo inteiro, do planeta todo. Ele está se referindo para ele ali. Por quê? Porque a palavra naquele momento era para os judeus. E isso está claro pela frase que um homem tomou e plantou no seu campo. Então ele está falando daquela semente que aquele homem pegou e plantou no seu campo. E é um fato que a semente de mostarda era a menor de todas as sementes que o fazendeiro judeu do primeiro século semeava no seu campo. Então Jesus está tomando um paralelo de uma história existente na época dele, na posição dele e no campo semântico dele. Então, o que acontece? Não há contradição nenhuma entre a ciência e as escrituras. Quando nós falamos da história de Jesus, Jesus está usando a semente do campo, daquele camponês da época dele. Quando nós falamos que a semente de mostarda não é a menor de todas as sementes, nós estamos falando de um campo mundial. Então, nosso sistema de informação, ele já mudou totalmente. Ele já não está falando somente do camponês, já está falando do mundo todo. A ciência está falando do mundo todo. Mas, na verdade, as colocações de Jesus está falando daquela época, naquele momento dele ali. Então não tem contradição nenhuma. Entendeu? Então o que Jesus disse era literalmente verdadeiro no contexto em que ele falou. E alguns dizem que um pé de mostarda não pode crescer a ponto de poder aninhar os pássaros, e muito menos chegar a se tornar uma árvore. E isso também não é verdade, porque é comprovado hoje que alguns pés de mostarda crescem a ponto de se tornarem árvores, com cerca de 3 metros de altura. E é certo que esse tamanho de uma árvore, que tem todo esse espaço, é suficiente para que as aves se aninhem nela. Então, quando lemos o texto aqui, nós temos que entender vários fatores. Primeiro, tempo. Primeiro, época. Primeiro, lugar. Cultura. Palavra, como ele dizia, para quem que ele está dizendo, e etc, etc, etc. Não tem hoje como lermos a Bíblia no contexto de ontem ou de hoje, ou do futuro que vai acontecer, porque não tem como. Porque a mesma notícia que você pega num jornal de 50 anos atrás,
não é a mesma coisa que acontece hoje. Hoje você olha para trás e fala assim, poxa, mas na minha infância não era assim. Por quê? Porque é o contexto da época da sua infância. Hoje se mudou. Então, quando Jesus diz ali da questão das escrituras, ele está falando da época dele, não está falando de agora. O contexto social da semente ser menor era a semente que o fazendeiro tinha em mãos naquela época. Hoje, nós estamos falando da semente do mundo inteiro. Então, na verdade, não tem contradição nenhuma. O texto continua certo, Jesus não está mentindo e a Bíblia continua sendo verdadeira. Ali é apenas uma questão de temática de texto, tá? Então, na verdade, era isso que eu queria trazer para vocês. Um vídeo bem curtinho, mais simples e objetivo, para que você possa entender mais aí, tá bom? Se você mandou algum recado lá no chat lá do YouTube, tem uma olhadinha lá se eu já te respondi, porque eu estou respondendo a todos os recados que me é direcionado ali. Tá bom? Obrigado por você ter ficado até agora. Eu agradeço aí a sua crítica, a sua sugestão e agradeço também o seu elogio, né? Então, nos vemos então numa próxima gravação. Tchau, tchau.